Oi, gente, tudo bem? Vocês viram aí que eu coloquei o texto do Chapeuzinho Vermelho. Eu recebi algumas mensagens falando do texto e existem algumas divergências aqui com o texto que eu tenho. Então eu vou ler para vocês o texto. Eu gosto muito desse livro, eu até tinha vendido e comprei de novo. Que é esse aqui, o livro azul. Pretendo comprar os outros. Eu tenho o verde, que é da Realizações, eu acho. Mas acho que para exercício de Provin, daquilo que eu vou ensinar no curso de narração, é um excelente livro. E ele é um dos livros que está na sugestão também dos livros a serem narrados, tá? Então, eu acredito que essa série de livros aqui atendem. E eu gosto muito dessa edição, tá bom? O que eu percebi nesse trajeto da formação do curso, né, de toda a pesquisa que eu fiz, daquela bagagem que eu tenho nos exercícios de plugin, é que o estudo da retórica dessa forma, ele é um estudo muito intrínseco. Não é, o pai, a mãe, o educador, ele não tem muita interferência. Tem interferência, mas na verdade a gente vê o aluno por ele mesmo, fazendo aquele exercício, ele mesmo crescendo, ele mesmo a gente já está falando uma idade aqui que esse exercício ele já vai poder ser feito após os 14 anos, né? Então, ele já tem um senso crítico, ele já começa a fazer uma análise da vida, ele começa a fazer já as correlações. Então, é uma construção, não adianta a gente querer ensinar retórica de uma forma artificial. Aqui é bem aquilo que a Charlotte fala sobre a narração. Faz parte do aluno. É como se o pai e a mãe não desse mais as coisas mastigadas. Sabe quando você pega um texto, às vezes um livro didático, e tem lá tudo mastigadinho, as perguntinhas para o aluno responder? Então, aqui não acontece isso. Né? Ele tem todo um exercício, só que esse treino começa de bebê. Eu vou falar disso outro curso. Efetivamente, narração a gente vai começar aos 6 anos. Então imagina esse treino oral a partir dos 6 anos, depois a orientação para a narração escrita, com sugestões para a escrita criativa e exclusivamente, né? Não entraria no curso de narração, mas eu vou dar esse bônus, esses exercícios de Provin. Perceba que o aluno tem familiaridade, que o aluno gosta. No caso dos contos de fadas, a gente vê o quê? Que são histórias antigas, que a gente escuta desde criança, com muitas adaptações, às vezes safadas, né? Chatas. Mas quando você pega um livro desse, que tá no texto integral, como era, e a criança tem, o aluno, né, tem contato com esse texto e medita nesse texto, narra esse texto. Então tem todo um caminhar. Isso funciona com a palavra de Deus também, com a Bíblia. A gente viu a Sara aí fazendo a narração, vocês vão ver, tá no perfil da Rosinha. A Sara fazendo a narração do texto do meu livro 1. Então, esse caminho ele fica muito mais leve e ele faz parte do aluno, não é artificial. Então eu vou ler aqui essa edição, a história, tá? Então, Chapeuzinho Vermelho, Charles Perrault. Há muitos e muitos anos vivia em certo vilarejo uma pequena camponesa, a mais bela criatura já vista. Sua mãe era muito dedicada a ela e a avó adorava ainda mais. A boa mulher tinha feito para a menina uma capinha vermelha com capuz que ficava muito boa nela, e todas a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Um dia sua mãe, após fazer uns quitutes, disse: "Vá, minha querida, veja como está sua vovozinha, pois ouvi dizer que estava muito doente. Leve para ela esse manjar e um potinho de manteiga." Chapeuzinho partiu imediatamente para visitar a avó, que vivia em outro vilarejo. Ao cruzar a floresta, encontrou um velho lobo que teve a grande ideia de devorá-la, mas não ousava fazer isso por causa dos lenhadores que viviam pela floresta. Perguntou a ela um dia:
A pobrezinha, que não sabia que era perigoso aproximar-se do lobo e conversar com ele, disse: Vou ver minha vovozinha e levar para ela um manjar e um pote de manteiga feitos pela mamãe. Ela mora muito longe? Perguntou o lobo. Ah, pobre de mim, respondeu o Chapeuzinho Vermelho. Fica depois daquele moinho lá longe, na primeira casa do vilarejo. Bem, disse o lobo, irei contigo e a visitarei também. Seguirei por esse caminho e você seguirá por aquele, e assim veremos quem chegará primeiro. O lobo começou a correr o mais rápido que podia, pegando o caminho mais curto, e a menina foi pelo mais longo, distraindo-se a colher nozes, correr atrás de borboletas e colher buquês de todas as flores que encontrava. O lobo não demorou a chegar à casa da velha senhora. Bateu a porta, toque, toque, toque. Quem está aí? Sua neta, Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo, imitando a voz da menina. Trouxe um manjar e um potinho de manteiga feitos pela mamãezinha. A boa vovó, acamada por estar um pouco doente, gritou: Puxe a trava da porta e o trinco subirá. O lobo puxou o trinco e a porta se abriu. Imediatamente foi na direção da boa senhora e a devorou rapidamente, pois fazia mais de 3 dias que não via comida alguma. Depois fechou a porta e foi para a cama da avó para esperar Chapeuzinho Vermelho, que chegou um pouco depois e bateu a porta. Toque, toque. Quem está aí? Chapeuzinho, no início, ao ouvir o vozerio do lobo, ficou com medo, mas, por achar que sua avó estava rouca e resfriada, respondeu: É a sua netinha, Chapeuzinho Vermelho. Trouxe um manjar e um potinho de manteiga feitos pela mamãezinha. O lobo gritou, procurando soar o mais suave possível. Puxe a trava da porta e o trinco subirá. O Chapeuzinho puxou a trava e a porta se abriu. O lobo, vendo a menina entrar, disse, escondendo-se debaixo das cobertas da cama: Coloque o manjar e o potinho de manteiga no banco e venha aqui se deitar comigo. Chapeuzinho despiu-se e foi para a cama, mas ficou muito assustado com a aparência da avó com a camisola, que disse: Vovozinha, que braços grandes você tem! São para abraçá-la melhor, minha querida. Vovozinha, que pernas grandes você tem! São para correr melhor, minha criança. Vovozinha, que orelhas grandes você tem! São para ouvir melhor, minha filha. Vovozinha, que olhos grandes você tem! São para ver melhor, minha criança. Vovozinha, que dentes grandes você tem! São para devorar você. E assim que disse essas palavras, o lobo malvado jogou-se sobre o Chapeuzinho Vermelho e a devorou. Veja uma versão dura da história de Chapeuzinho, não tem caçador, abre barriga, tira ninguém, né? E eu até lembrei quando eu reli, né? Tive que fazer, a Isa que fez exercício de refutação, a Rafa vai fazer do pequeno polegar a confirmação. Então vão ficar esses 2 exercícios, esse molde para vocês, né? Para fazer tanto a refutação quanto a confirmação para quem comprou o curso. E eu lembrei, quando eu li sobre o manjar, né, as Crônicas de Nárnia, quando Edmund aceita o manjar turco, né, da rainha gelada, é assim o nome, faz tempo que eu li, gente. Eu falei, será que o Lewis pegou daí? Será? Então é isso aí, gente. Firmes aí, bora estudar, né?